Oliver Aiko, o maior veterano de Blue Lock. Vamos ver a análisinha do Três Otakus. Três Otários, não, pô. É Três Otários. Otários. Bem, eu gostei da análise que ele fez lá do Tsukushima. Se não me engano, tem no canal. Eu já fiz o react, já tá no canal já. Eu gostei da análise dele, tanto que até me inscrevi no canal, velho. Eu gostei do jeito que ele analisa. Então vamos ver o que ele teve pra falar do Oliver Aiko. Um dos meus personagens favoritos de Blue Lock. Porém, eu não vejo o canal falando de simbologia de Blue Lock, não. Porque, pô, simbologia em Blue Lock deve ter umas simbologias ferradas em Blue Lock, né, mano? Mas enfim, vamos ver o que ele tem pra falar. Se bem que no último react eu comentei que tinha faltado um pouco desse lado da simbologia do personagem e tudo mais. No caso do Tsukushima. Mas vamos ver o que ele tem pra falar do Oliver Aiko, um dos meus personagens favoritos, o melhor zagueiro de Blue Lock. Ai, meu Xandinho! Ai, meu Xandinho! Mas tem o John Lorenzo, ele é confirmado pela obra que ele é o zagueiro mais forte do mundo. Ele é o melhor zagueiro do mundo, o John Lorenzo, Xandinho. Ai, perfeito, tô te tomando com o rapaz. É o Oliver Aiko que manda, porra. É o Oliver Aiko, porra de zumbi. Aqui, ó, vai tomando aqui, ó, o Aiko. Passando aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês que o meu amigo Orno tá postando bastante vídeo legal no canal E dele. vai tomando. Eu participei de vários vídeos lá. Basicamente ele posta vídeos conversando com a gente, debatendo. Ih, podcast? Tipo uma espécie de podcast onde a gente conversa sobre vários tópicos. O canal Ele dele tá dele. muito interessante. E Tá começando tem que agora, afirmar então por vou nome, pedir meu pra nobre. vocês darem uma Isso. força lá, se inscrevam no canal dele, assistam os vídeos dele porque estão realmente muito legais e eu tô sempre aparecendo por lá. Então é isso. Bora pro vídeo. Durante o arco do jogo contra o Sub-20 no mangá de Blue Lock, nós somos apresentados a um personagem novo, o capitão da seleção Sub-20 do Japão. E tem aura. Principalmente, um personagem muito bem escrito e que traz muitos temas interessantes para se debater na obra. Bom, uma coisa que eu gostei muito do Oliver quando ele apareceu foi porra, no jogo do Sub-20 contra o Bullock, e ele comenta, tá ligado? Que ele contém todo o background dele e tudo mais. Aí ele vê todos os jovens, que todos são atacantes, todos estão lutando pelos sonhos deles, tá ligado? Aí ele comenta, pô, será que se eu fosse jovem como vocês, eu estaria nesse lugar? Com certeza estaria tentando lutar pra ser o melhor atacante do mundo. Nossa, como. Se eu não me engano, agora eu não tô me lembrando direito, mas se eu não me engano, ele fala, tipo, porra, eu só tive azar de não ter nascido, tipo, 10 anos atrás, 10 anos antes, tá ligado? Porra, muito foda. Ele se coloca no lugar, querendo estar no lugar do pessoal do Bullock. Eu acho muito foda. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Oliver Aiko. O Eu Aiko gosto muito surge do na Aiko, história velho. logo no arco do jogo contra o Sub-20, já tendo uma das suas principais características destacadas logo de cara. Ele tem muita presença. Aura. Ele chama sua Aura mais atenção, ego. ele tem olhos de cor diferentes, é o capitão da Homofobia seleção nos olhos. Sub-20, ou seja, é um dos antagonistas centrais do arco. Ele mete a porrada no Shidou. Ele mete a porrada entre aspas, né? Ele mobiliza o Shidou. Porra, esse cara tem muita aura, velho. Aura mais ego demais no Oliver. Porra, esse maluco é bravo. E a obra trabalha isso muito bem. Eu tenho um Além de, carinho. claro, a cena clássica onde ele imobiliza o Ai, Shidou toma. facilmente logo Olha, na sua comendo cu do segunda Shidou. aparição. Censura O aí, ó. Shidou, que Tá até o comendo cu momento dele. era dito como sendo alguém imparável. Oliver Aiko é uma verdadeira muralha, seja vai, toma. dentro do campo ou para a narrativa da obra nesse momento. Porém, quanto mais vemos sobre ele, mais nós vemos que o seu ideal é muito mais complexo do que parece, além de que ele também é um personagem muito carismático, o que também aproxima o leitor dele cada vez mais. É? Antes do jogo começar, o Aiko pede ao Itoshi Sai para que não usasse o Shidou no jogo, um pedido que iria refletir uma frase bem importante do personagem mais pra frente. Quando o jogo do Blue Lock Manda vs braba. Sub-20 do Japão finalmente começa, o Aiko mostra a sua habilidade, e é realmente bem legal, porque é a primeira vez no mangá que a gente vê um zagueiro de fato em ação, Verdade. e a obra executa a participação do Aiko muito bem. Verdade. Você sente a atenção que os outros personagens têm em relação a ele. Como ele é uma ameaça real, porém a evolução do Blue Lock não para. E pouco a pouco a defesa da seleção Sub-20 é superada. Quando Pô, o conceito da metavisão dele também é uma coisa que, tipo, foge do que a gente tava acostumado. Do que a gente tava acostumado com o quê? Izag com a metavisão, olhando o campo inteiro de cima, tá ligado? A gente tinha o Rin. Ai, mas Xandinho, eu vi os shorts falando que o Rin nunca teve metavisão. E, na verdade, ele tem olhos de destruição. Caralho!
Porra, literalmente a frase do Rin é: você não sabe como seus olhos funcionam. Literalmente, o Rin, ele comandava o campo de cima, controlando a caralhada do campo inteiro como marionete. Porra, você vai falar que esse cara não tem metavisão? Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Eu vi uns shorts falando disso, tipo, oi, oi, o Rin nunca foi falado no mangá que ele tem metavisão, então ele não tem metavisão, ele tem olhos de destruição. Pelo amor de Deus, né, cara? Não é falado no mangá, mas, tipo, é implícito que ele tem metavisão foda, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, no início da obra ele tinha a metavisão mais foda que o Zag e tudo mais. Eu tô falando do início, lá no Blue Lock, antes do Zag superar ele e tudo mais. E ele fala, ai, você não sabe como seus olhos funcionam. Porra, vai, fica cego aí, meu nome. Ele fala exatamente com essas palavras. Brincadeira, não fala não. Mas enfim, a gente tem essa visão da metavisão como algo de cima e tudo mais. Aí o Oliver, ele vê com uma visão diferente, né, mano? Ele não vê com uma metavisão. Ele vê com uma visão, tipo, um sentido de onde o gol vai vir, tá ligado? Tipo, ele sente. É como se fosse o sentido do Isaac de gol, tá ligado? Mas só que o dele é pra defender. Tipo, ele consegue meio que ver e prever onde os caras vão chutar. Então ele chuta. E agora não tô me lembrando quem chutou. Eu acho que foi o. Não foi o Kimiya? Não foi o Kimiya, eu acho que foi o Izag. Eu não lembro agora quem foi o caralhudo que chutou. Mas o jogador da Blue Lock chuta, ele pula e defende a bola com o chute. Porra, muito foda. Aí ele fala que não vai deixar nenhum gol ser roubado. Nossa, vai. Não Ai, para. ai. E pouco a pouco a Ai. defesa da seleção sub-20 é superada. Quando finalmente, no final do primeiro tempo, o Aiko pede ao Sai para que ele use o Shidou. Ele havia pedido para que o Shidou ficasse no banco porque queria testar a força da seleção contra o Blue Lock. Bravo. Mas durante o jogo ele finalmente percebeu, eles eram realmente fracos. E a fraqueza da geração do Aiko tem uma explicação. E isso nos é dito no passado dele, um dos melhores flashbacks da obra. Oliver Aiko passou uma infância com um sonho comum, se tornar o melhor atacante do mundo. Ele era fortemente elogiado pelos seus companheiros e pelos treinadores. E um dia, querendo se tornar ainda melhor, o Aiko questiona seu treinador se ele podia focar mais em fazer gols, algo que é imediatamente negado. Seu treinador lhe diz que futebol é um esporte em equipe, e isso nunca poderia mudar. Mesmo triste, o Oliver aceitou o que o seu treinador lhe disse, passando anos e anos seguindo à risca o que era lhe falado, até perceber que ele nem tinha mais um objetivo próprio. Passou anos e anos seguindo o que os mais velhos e experientes lhe falavam, até perceber que ele nem sequer mais sabia como florescer por conta própria. Esse flashback apresenta uma metáfora muito interessante sobre esse assunto, que a direção do anime deixou muito melhor, por sinal. Os mais velhos Isso é uma parada bem cultural do Japão, né? Se eu não me engano. Eu não vi um vídeo falando sobre isso, por causa que, porra, é cultura japonesa, porque eu vou me interessar. O bagulho é fundo disso, mas se eu não me engano, eu vi um comentário de algum vídeo que eu não vou saber te explicar de onde eu tirei esse vídeo, mas eu lembro que eu escutei essa informação em algum vídeo, que não era nada a ver com anime, mas enfim, que japonês, geralmente eles não têm tanta individualidade, né? Se eu não me engano, que é um problema isso aí no Japão, inclusive. Que, se eu não me engano, eles primeiro pensam no coletivo, se eu não me engano, eu tava vendo, acho que algum vídeo sobre empresa, ou algo do tipo. Que eles primeiro pensam no coletivo da empresa, em forma equipe, para depois pensar no individual, tá ligado? Aí isso gera vários problemas de personalidade e tudo mais, de transtornos e os caras a quatro. E isso é bem. Isso me lembra bastante disso, né? Já que o treinador falava, vamos jogar pelo coletivo. Então, você vai jogar pelo coletivo para depois pensar em você. Mas não pensar em você. Tipo, o ego ele faz o contrário, o Ginpachi. Ele fala, ele mente primeiro pense em você primeiro, pra depois vir um coletivo de ganhar o jogo, tá ligado? Primeiro você, depois o resto é o resto, tá ligado? Sobre esse assunto, curioso. Que a direção do anime deixou muito melhor, por sinal. Os mais velhos, teoricamente experientes, são tratados como jardineiros. Jardineiros que só gostam de um tipo de flor específico e cortam todas as outras que florescem de forma diferente, o que acaba gerando um jardim cheio de flores iguais, sem individualidade, um amontoado de jogadores sem ambição, de pessoas sem ego. Um dia, depois de anos sem ambição, o Oliver vai atrás do seu treinador e questiona se ele ainda poderia se tornar um jogador profissional. Algo que o treinador responde que sim, e que ele viraria um ótimo jogador. Aiko responde que nem sente mais interesse na vida de um jogador profissional,
que isso não lhe chama mais atenção. No entanto, ele consegue nesse momento reacender o seu sonho. Ele resolve se tornar um zagueiro, alguém que vai esmagar todos esses jogadores fracos, gerados pelo comportamento desses mais velhos de só alimentar sonhos idênticos. Mas que eu acho esse bagulho de jogador profissional por causa que eu lembro nessa frase quando ele falou, você sim vai poder se transformar num jogador profissional. Eu lembrei agora da frase do Sai, tá ligado? Que o Sai ele mete então, meu objetivo é ser o meio-campista do mundo. O auge da minha carreira não se comparar de vocês. O auge da sua carreira é o quê? Casar com uma cantora de K-pop e ficar comendo puta. Basicamente foi isso que ele falou, mano. Pós-culacho, mano, pós-culacho. O objetivo de Oliver Ico se torna transformar a geração, esmagar a patética geração anterior e se tornar um exemplo para a nova. Ser a última muralha não significa barrar a nova geração. Significa ser o obstáculo final para que a nova geração possa florescer, para que o Blue Lock possa nascer como o verdadeiro futuro do futebol japonês. Ele quer que ele seja superado, tá ligado? Exemplo de um veterano, um indivíduo mais experiente que tem interesse em melhorar a geração como um todo, porém sem desistir do seu próprio sonho e objetivo. Isso fica claro conforme a partida avança, com ele finalmente aceitando seu ego e passando pelo seu despertar, admitindo a sua fraqueza e a inutilidade da sua geração e apostando tudo no Blue Lock, dizendo inclusive que teria com certeza feito parte do Blue Lock se ele tivesse começado uns 2 anos antes. A dualidade que existe no Ico é simbolizada de diversas maneiras. A sua heterocromia, o fato de ele ser basicamente o único personagem de Blue Lock com 2 cores principais no design, a sua posição de líbero e principalmente sua aura. A serpente é um animal. O fato de ele ser basicamente o único personagem de Blue Lock com Basicamente, ele não está falando que é o único. Basicamente, por causa que eu tô lembrado de que. Eu não vou lembrar o nome, já adianto. Mas no Blue Lock, no próprio Blue Lock em si, tem um maninho lá que ele tem cabelo preto e laranja, mano. E o Bashira também. O Bashira, se bem que é amarelo, né? Com 2 cores principais no design, a sua posição de líbero e principalmente sua aura. A serpente é um animal predador ligado a ataques rápidos e precisos, algo que provavelmente representa o estilo original do Ico como atacante. Porém, quando o Ico muda de posição, sua aura se mantém a mesma. Isso porque ele pode ter mudado de posição, mas sua essência permaneceu. Ele ainda era a mesma pessoa que sempre foi. Seu sonho apenas voltou a queimar, mas não mudou em si. Tanto que o Ico, tanto que ele continua sendo quem era, que quando a bola sobra lá na frente, perto do Gagamaru, o Ico, ele pega a bola e todo mundo acha que ele vai passar, tá ligado? Mas só que, tipo, o Ico, ele cresce aquela aura, tá ligado? Fica com a aura mais ego e prepara pra chutar. Aí ele mete a minha posição principal sempre foi ser um atacante. Eu sempre quis ter a vontade de ser um atacante. Ele se prepara pra chutar, tá ligado? Um zagueiro. Muito foda, mano. O Ico é muito foda. Eu sou muito fã do Ico. Pessoa que sempre foi, seu sonho apenas voltou a queimar, mas não mudou em si. Ele deu à sua aura outro significado. Além disso, isso também é simbolizado pelo Ico ter 2 sonhos: se tornar o melhor zagueiro do mundo e mudar a geração para melhor, estendendo a mão aos atacantes que tiverem dificuldades. Algo que, se você parar para pensar, é um sonho até parecido com o do próprio ego de empate. A ambição de criar um futebol japonês egoísta, onde cada um tem sua própria ambição, seu próprio modo de agir, e a interação desses egos força a evolução de todos os integrantes desse sistema, como o próprio Ico, que muito provavelmente consegue evoluir cada vez mais justamente por estar incentivando o nascimento de cada vez mais atacantes habilidosos. Assim, cada vez mais atacantes habilidosos tentando superar a barreira que ele representa e ele tendo que se superar cada vez mais para conseguir continuar sendo essa muralha indestrutível. Durante o jogo, inclusive, quando o Sendou começa a ser deixado cada vez mais de lado pela sua falta de habilidade, quem vai até ele para motivá-lo é o próprio Ico. Isso porque a sua personalidade de veterano, que gosta de guiar os outros ao sucesso,
também é representado pelo seu cargo de capitão, Humilde. onde, como ele mesmo fala, sempre pensa no bem do seu time. O Aiko diz ao Sendou para não desistir, continuar sempre tentando se tornar a estrela do time. O Aiko decide se tornar o que os outros veteranos não foram para ele. Alguém que estende a mão aos mais novos para ajudá-los a florescer. Quando a partida finalmente acaba, o Aiko e o Usagi apertam as mãos em um ato de respeito mútuo. E isso é algo que eu gosto bastante sobre como o mangá apresenta. O Aiko é a representação de um veterano, não só para os outros personagens. Os personagens respeitam o Aiko como um bom veterano. É uma via de mão dupla. Na Liga Neo Egoísta, tem mais cenas em relação a isso. O Aiko não só continua servindo como esse exemplo para os seus aliados, mas também evolui cada vez mais, aprendendo a usar sua Metavision conscientemente e se tornando um dos valores mais altos da Liga. Na própria Liga, a gente tem algumas cenas que representam essa personalidade de veterano, como algumas conversas que ele tem com o Barou quando ele está se recusando a jogar pelo Ubers. Durante as partidas, a gente vê muito o Aiko incentivando e elogiando toda vez que o time faz alguma coisa legal, faz alguma coisa interessante, uma boa jogada. Além de que, é claro, quando o Sendou consegue fazer um gol, é o Aiko que é o primeiro a ir lá parabenizar ele pela sua conquista. Mais recentemente, no mangá, o Aiko continua sendo um personagem fixo na obra, estando na nova seleção sub-20 ao lado do Blue Lock, sendo novamente o capitão. Até a data que eu tô gravando esse vídeo, o último capítulo lançado é o 314A, mas só até aí a gente já consegue notar como o Aiko tá sendo relevante. Quando Usagi e Karasu brigam no treino, é o Aiko que entra no meio para apartar a discussão antes que ela escalasse demais. Além de que, como capitão no jogo contra a Nigéria, ele tá fazendo um ótimo trabalho coordenando o time e analisando os adversários. Eu realmente gosto em como a obra trabalha o personagem do Aiko. Ele é um dos meus favoritos e eu espero que ele continue marcando presença na história por bastante tempo e se tornando um personagem cada vez melhor. Espero que ele consiga realizar esse sonho de conseguir se tornar o melhor zagueiro do mundo e estender a mão aos atacantes que não têm força para florescerem sozinhos. Mas por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou! Muito bom, mano, muito bom. É isso aí, mano. Eu tô gostando das análises desse canal. Ele traz umas observações bem legais, mano, bem legais. Tipo assim, eu queria que o Blue Lock, velho, tivesse... Deixa eu deixar o videozinho aqui tocando de fundo. Aí eu vou deixar baixinho. Só pra quando eu estiver falando, vai ficar monótono. Aí vai ficar monótono, aí eu não consigo pegar aqui, ó. Deixa eu deixar baixinho aqui. Mas enfim, cara, o que eu tinha pra falar do nosso querido Aiko, eu falei aí durante o vídeo, né, mano? Eu gosto pra caraca desse moleque, desse cara aí. Cara experiente pra caraca. O capitão de novo, mano. Eu particularmente achava que o capitão... Tipo, não poderia ser diferente, mas, sei lá, botaria o Rin como capitão. Eu acho que o Ego botaria ele, mas só que não. O Rin, embora ele seja um ótimo jogador, ele não tem tanta experiência como o próprio Aiko, velho. Mas enfim, mano, gostei legal, bem da hora. Uma coisa que eu ia comentar é que o Blue Lock poderia ter mais uns simbolismos, ou talvez tenha, porque eu não tenha percebido, dos animais, mano, a aura dos animais em cada personagem, tipo, o Shidou tem um dragão, o Oliver tem uma cobra, pô, a cobra ser resumida em só, tipo, e ele ainda tem a ambição do sonho dele, eu acho meio meme Champions, ou eu tô muito louco em achar isso. Ou nada a ver. Tipo, pô, é meio que, beleza. Ele tá ligado? Tá indo atrás do sonho dele, é uma cobra. Mas a cobra é pra dar o bote, Aí, toma bote. Na bola. Mas enfim, mano, poderia ter algo a mais, tá ligado? Algo a mais. Por exemplo, o Hell. Pô, a aura do camaleão dele, o animal dele, a camaleão, por causa que ele, tipo, ele consegue se adaptar. Literalmente, a habilidade dele é se adaptar a qualquer cenário, tá ligado? Tipo, ele pode ser, sei lá, goleiro. Bota o Hell de goleiro. Ele copia as habilidades do Gagamaru, copia os reflexos do Gagamaru e é isso aí. Gagamaru 2. Tá ligado? Bota ele no meio do campo. Porra, tá ali, estompando um figurante no meio do campo. Bota ele no ataque. Ele tá ali, tá ligado? Copiando as habilidades, sei lá, do Rin. E assim vai, tá ligado? O Corvo, talvez, o Karasu, que é o Corvo, ele pega a fraqueza, tá ligado? Ele vai na fraqueza. Pô,
Fraqueza é o quê? Quando o cara já tá morto, tá ligado? Pega, já quando o oponente já morreu. Aí o corvo, ele se aproveita dessa carcaça. E ele come, aí ele se aproveita e tudo mais. Pô, daria pra fazer uma ligação assim. Ou será que não dá? Será que o Blue Lock é muito, como pode dizer? Rasa? Não, acho que não. Acho que rasa é uma palavra muito forte, tá ligado? Acho que rasa é uma palavra muito forte. Mas enfim, mano, o monstro do Bashira, tá ligado? Porra, dá pra fazer um simbolismo legal com o monstro do Bashira, porque o monstro do Bashira é uma voz que a esquizofrenia total, né? E é uma fumacinha. É tipo um monstro sem forma. Dá pra ver que o talento do Bashira não tá desenvolvido ainda completo, porque o monstro ainda existe. E quando ele é ajudado pelo Lavinho, o monstro, ele dá uma sumida. Então, o Bashira, ele começa a se imaginar tirando um monstro, que é aquele monstro sem forma nenhuma, tá ligado? É aquele talento bruto sem forma. E o Lavinho consegue amenizar aquele monstro, tá ligado? Dando uma forma pra ele, fazendo ele sumir aos poucos. Porra, é muito foda, mano. Dá pra fazer uns bagulho legal. Porra, dá pra fazer uns bagulho legal, mano. Mas enfim, é isso aí. Esse foi o React. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva e tudo mais. Falou, te vejo na próxima React. Fui.